redobrar a atenção quando você vai discutir. Redobrar a atenção no que você vai postar. Redobrar a atenção... Porque as pessoas, elas vão direto no comentário. E olha que não era o hate de hoje. Assim, então, era uma coisa assim... Ele não vai virar pra você e falar, pô, o Felipe bateu boca com o Filipão. Toma. Fez besteira. Não, o que o cara Ninguém faz? vem no inbox. Ninguém vem no inbox. O cara Ninguém printa e manda pro WhatsApp. Fala, puta, esse Felipe barraqueiro e tal. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me tocar e começou a pintar oportunidade financeira. Imagina o seguinte, o primeiro Big Brother, tá? Primeiro, ninguém nem posava pelado, ninguém tinha não sei o que lá, não era malícia que as pessoas têm hoje. Exato. Hoje, o cara entra no Big Brother sabendo que ele vai ganhar muito mais dinheiro em publicidade. Depois aqui. Depois, não precisa nem ganhar o prêmio, ele quer visibilidade. Naquela época, não, é todo mundo pelo prêmio. Então, quando eu ganhei o prêmio, eu era um cara muito mais orgânico. Eu não tinha essa visão de business. Com isso eu vou fazer um império. Sim. Eu não era esse cara. Hoje as pessoas são assim. Né? Eu não. Então eu comecei meio de um lugar muito naive, assim, sabe? Muito inocente. Eu demorei. E como que foi essa... Quando você se ligou, putz, eu preciso transformar isso aqui agora num business. Não tenho nem mais a agência. Agora eu sou eu. É incrível essa história. Porque assim, incrível, é triste, mas é incrível. A gente foi pra França. Eu já vinha com essa ideia. Eu já tinha percebido que as pessoas queriam, entre aspas, o marketing pessoa física, além do CNPJ. E tua marca é forte, cara. Além do CNPJ. O teu nome é forte, todo mundo conhece, cara. Todo mundo me conhece, mas assim, eu tinha um nome relativamente forte. Mas quando a pessoa entrava pra agência, pra ser meu cliente na agência, eu não tava o tempo todo. E o cara falava, bom, mas o cara aparece, ele conversa com um monte de gente bacana e não vai me fazer conversar? Ele queria meio que isso, o cliente. E faz parte. Sim. Né? Você vai ser operado do joelho com um super cirurgião. Aí você chega lá, o cara passa a dar uma olhada e é isso. É assim que funciona. Dele que opera. E a equipe dele que opera. Então, assim, era mais ou menos isso. Só que eu comecei a entender que isso estava me queimando. Estava me queimando. E eu não queria me queimar. Eu tinha um nome a zelar, ainda tenho, né? Sim. O que eu fiz? Falei, bom, eu vou transicionar em algum momento. Esperei. Fui para a França em março de 2020, com meu pai, minha mãe, todo mundo. A gente tinha um casamento. Março de 2020 é o lockdown aqui do Brasil. Estourou lá. Caraca. Primeiro eu fiquei em lockdown lá. Voltamos pro Brasil, dia 19 a gente chegou aqui. 6 dias depois, meu pai morreu de Covid. Caraca, mano. Então, assim, eu tive um trauma, porque a gente voltou infectado, ninguém sabia o que era, não tinha teste, meu pai tava com pneumonia. Meu Deus. 6 dias depois ele morreu. Aquele enterro de Chernobyl. Cada um num canto, ninguém. O cara todo de branco com uma máscara laranja. Cara, imagina, 25 de março. Foi a primeira pessoa que eu conheci. E aqui estourou o lockdown, se não me engano, dia 20. Isso fechou. Tinha acabado de fechar. Caraca. Velho. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar, como todo mundo, e teve uma explosão de lives. Você vai lembrar, né? Você abria a geladeira, tinha uma live, tinha uma gaveta live e tal. E a curva da Covid abaixou, mas da live não. Ficou assim, né? Um tempão. E aí, eu tinha 500 mil de seguidores. Sabe quantas lives eu fui chamado pra fazer? Chuta. Trocentas. Chuta. 200. Mentira. Nenhuma. Não é que assim, nenhuma. Por um bom tempo. Não entendi. Eu só comecei a falar em maio, de vez em quando. Mas você não era chamado? Nada. Como? Não entendi. Aí que eu me toquei. Falei, bom, se um não chama, beleza. Se 2 não chamam, mas ninguém? E aí que eu me toquei. Eu não tinha assunto. Eu era o cara que perguntava. Eu era o cara que levantava a bola. Eu era o mar que as pessoas gostam e admiram, mas não compram. Entende a diferença? Caraca, meu. Baita de um insight que você teve. Insight, mas, cara... Que necessitava de um reposicionamento. Claro, casado, com 2 filhos, todo mundo em casa, entendeu? Assim, na época minha esposa também era... minha então esposa era autônoma. Então, o seu sucesso, inclusive, afetou o seu negócio? Afetou meu negócio. Então, assim, cara, tava tudo... Eu tinha funcionários que estavam em casa, os clientes iam saindo pouco a pouco, ou seja, puta de um estresse pra gente manter uma conta, né? Às vezes de 3 mil, de 2 mil, mas tudo virou dinheiro. Porque, cara, baita atenção. Eu, triste pra caramba, meu pai tinha morrido. Sim. Preocupado com a minha mãe, que tava viúva, super mal, que não recebia visita de ninguém. Então, assim, cara, foi um inferno. E aí, em 2000... aí, naquele tempo, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou ver o que eu consigo fazer.
E aí o Diego e a Sandra, que são 2 amigos de infância, me chamaram para fazer... Você quer falar com os nossos funcionários? Eu falei, posso falar. Ela falou, quanto você quer? Eu falei, não, nada. Ela falou, não, quero te pagar. Foi meu primeiro Zoom para falar para pessoas. Que legal, cara. Olha isso. E aí eu falei... Caraca, Marquinhos, é super recente, bicho. É. Agora, cara. Não, 4 anos. Sim, 4 anos atrás. É. Que parece que a pandemia foi ontem. Exatamente. A gente perdeu um pouco. Uma pandemia por dia. Aí, cara, eu fiz aquilo. E aquilo me transformou. Porque eu falei, caralho, é possível. E aí, pouco a pouco, eu comecei a shiftar, a mudar o que eu fazia no presencial e fazia mezzo para uma coisa que eu sabia fazer online. E ia muito bem no online. Eu ia muito bem. Tinha muito improviso por causa do rádio e tal. Comecei a ser chamado para fazer várias coisas. E aí eu li que o Dr. Davi Wip, acho que ele era um dos secretários na época de saúde, não sei se era o secretário do Estado, não me lembro. Ou era um cara que fazia parte de um comitê. E ele falou, olha, quem teve Covid, certamente vai ter uma imunidade aí de uns 8 ou 10 meses. Quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, nada pode me parar. Então eu fui um dos primeiros caras a apresentar evento online, então ia na produtora, fazia teste, mas apresentava, podia ir, porque eu estava tranquilo. E aquilo me ajudou. Estava imunizado. E aí, quando ninguém estava. Exato. E aí, pouco a pouco, comecei a virar o cara que tinha mais o que falar. Eu tive também um presente que eu ganhei do Joseph, da escola Conquer, que no dia que meu pai morreu, ele me chamou para fazer uma live. Eu falei, cara, não dá, meu pai morreu, eu tava super triste. O primeiro convite. Primeiro convite. Aí ele falou, era abril. Ele falou, até antes dessa história das lives. Ele falou, eu queria te fazer um outro convite, se você não me levar a mal. Você consegue gravar um depoimento num curso que a gente vai lançar de inteligência emocional? É um curso gratuito, as pessoas vão baixar. Eu falei, tá bom. Eu lembro que eu comecei a fazer, meu filho entrou, me atrapalhou, fiz de novo. Eu não lembro o que eu falei. Imagina, eu tava de luto, todo mundo em casa. Cara, todo mundo em casa com criança pequena. Sim. 3 anos, 2 anos. Cara, era um inferno. Bom, e eu falei. Eu devo ter falado uns 10 a 15 minutos. Só que teve um detalhe. Aí meu filho entrou, peguei ele no colo, tá? Acho que eu chorei. Só que teve um detalhe. O curso foi baixado por 500 mil de pessoas. Cara. 500 mil de pessoas. E num timing importante, porque a cabeça das pessoas todo mundo em casa e todo mundo preocupado. E eu lembro que eu falei sobre adaptabilidade, tal. Cara, tô me arrepiado de novo. Aquilo me deu uma onda de amor. Galera, sabe? Você dividiu o que você estava vivendo? Exato. Que legal, cara. Cara, veio todo mundo assim, espalhamento fudido, assim, veio todo mundo. E quando veio todo mundo, eu me senti super acolhido. E foi super importante para mim. E aquilo realmente mexeu comigo. E eu voltei a respirar melhor, eu voltei a estar com mais autoestima, né? Sim. Fez muita diferença na minha vida. Muito, muito, muito.